Olá pessoal, então nessa primeira aula a gente vai falar de os tipos de revisão de literatura e eu vou apontar principalmente onde mais vocês vão utilizar esses tipos de revisão de literatura, tá? Que existem alguns tipos, em geral alguns são objetivos, outros são meios de pesquisa e por aí vai. Então, enfim, revisão de literatura é revisão documental, tá? É revisão daquilo que tem disponível, que foi fabricado geralmente pela pesquisa primária aplicada àquela que faz, né, alguma pesquisa empírica, alguma pesquisa clínica, alguma pesquisa que tem resultado. Mas também pode ser uma pesquisa secundária, não tem nenhum problema, ou mesmo de um livro, né, quando se fala de doutrina em direito, por exemplo. É basicamente a união desses conteúdos para falar sobre um assunto que você deseja falar. Mas existem vários tipos de pesquisa, e aí eu vou apontar aqui os principais que são utilizados na ciência como um todo. E aí eu vou apontar também onde vocês vão aplicar esse tipo de conceito. Então, a primeira é a mais básica, que é a revisão narrativa. A revisão narrativa ela é muito comum em referencial teórico de monografia, em referencial teórico de tese, de dissertação. Ela é, em geral, uma revisão que você vai, por exemplo, você leu que X autor falou que o céu é bonito e que Y falou que o céu é azul. Você vai pegar esses dois autores e vai concluir que o céu é bonito e azul de acordo com eles dois. Mas você não vai definir uma metodologia específica do porquê que você escolheu esses autores. Eles vão ser escolhidos porque eles dizem aquilo que você quer falar, ou o assunto que você está abordando no teu projeto, e você sabe que eles falam, então você coloca eles. Então, ela é mais flexível. Então, ela narra o que você quer falar, narra o objetivo, narra a tua visão. Você usa o que os autores falaram para explicar a tua visão sobre determinado assunto. Em geral, ela vai nos referenciais teóricos, né? Mas, por exemplo, se você pegar um artigo comum, simples, de revisão de literatura, geralmente tem muito de direito, tem muito de enfermagem, que vai falar de um assunto X, mas sem entrar muito a fundo no assunto, fazer uma revisãozinha geral ali, ele vai ser também uma revisão narrativa, porque você vai pegar um conjunto de artigos, não necessariamente com critérios específicos, vai aplicar uma pesquisa neles e vai falar sobre um assunto. Então, eu vou falar sobre diabetes, vou pegar 10 estudos que eu escolhi ali aleatoriamente, que eu acho que são relevantes para o que eu quero falar, e vou comentar sobre eles. Vou discutir que o autor X falou Y, o Y falou Z, e no final das contas eu tenho uma conclusão a partir disso. Só que é muito flexível, é subjetiva, porque né, eu posso escolher um autor e posso não escolher um outro autor. Tá? Então, é um tipo de pesquisa muito comum para trabalho acadêmico na revisão de literatura, trazendo um panorama geral do que é um determinado tema. É muito relevante para quando a gente vai fazer um estudo de conceito. Então, geralmente, quando você vai fazer uma base conceitual, você vai usar a revisão narrativa. Ela não é muito utilizada para fins objetivos, diferente da próxima, que é a sistemática. A sistemática, ela é uma revisão que ela, diferente da subjetividade da narrativa, ela é objetiva. Por quê? Porque você não vai pegar o artigo que você quer, você vai pegar os artigos que foram selecionados a partir de um protocolo rigoroso, que existem vários protocolos nesse caso, mas a partir de um protocolo rigoroso. Então, a sua revisão sistemática vai ser, por exemplo, eu quero falar sobre diabetes em homens acima de 35 anos. Eu vou numa base de dados, como por exemplo a PubMed, vou digitar diabetes, mais a palavra-chave homens, mais a palavra-chave 35 anos, ou homem pode ser também. E aí eu vou encontrar artigos científicos que estejam somente falando de diabetes, homens e 35 anos, ou dentro desse escopo de pesquisa, e vou falar sobre eles. Considerando um lastro temporal, por exemplo, os últimos 5 anos, considerando o espaço geográfico, por exemplo, América Latina ou Brasil, considerando que os autores têm que ter, sei lá, um nível de mestrado específico, ou considerando que a metodologia não é enviesada, que daí tem os critérios de viés, vai ter um vídeo só para falar sobre sistemática. Mas veja que você não pode pegar o que você quer e escrever simplesmente. Você vai ter um conjunto de artigos dentro de um protocolo específico e dentro desse protocolo específico você vai avaliar os resultados e vai fazer uma análise crítica dos resultados, que pode chegar ou não chegar naquilo que você queria previamente analisar ou confirmar e desconfirmar a sua hipótese, porque na revisão sistemática geralmente a gente tem uma hipótese inicial que pode ser testada. Ela é muito quantitativa geralmente, tá? Então você
compara muitos dados, compara muitos resultados, os escopos metodológicos, quantitativamente, a quantidade de amostra, os percentuais de resultados, os testes de significâncias que tiveram entre as pesquisas, o nível de publicação anual, publicação por espaço geográfico, então é bem quantitativo. Geralmente revisões sistemáticas elas são boas para você confirmar um rigor de algum determinado assunto, por exemplo, que diabetes dá mais em homens, por exemplo. Se você tiver uma revisão sistemática muito bem feita, com uma amostra muito grande, com estudos não enviesados, ela vai ter mais força do que um peso clínico, por exemplo, de um estudo clínico simples. Porque ela junta muito mais evidências e, né, de acordo com os critérios que você calcula, enfim, tem todos esses cálculos, você pode resultar numa conclusão mais efetiva, porque mais estudos dizem sobre o mesmo assunto. Ela é muito parecida com a próxima revisão, que é a revisão integrativa, que ela é uma revisão sistemática, só que ela é qualitativa. Ela é muito usada em ciências sociais, em pedagogia, ela é muito usada em filosofia, ela é muito usada em políticas públicas. Ela vai ser, sim, uma revisão sistemática no sentido de manter o rigor metodológico. Então, ela vai usar palavras-chave, ela vai usar lastro temporal, ela vai usar plataformas específicas, ela vai ter uma hipótese central, ela vai ter objetivos específicos relacionados à integração do conteúdo, só que ela vai integrar subjetivamente e qualitativamente os resultados. O que isso significa? Que, por exemplo, enquanto na sistemática eu estou calculando a porcentagem de homens que têm diabetes, por exemplo, isso é quantitativo, que são resultados quantitativos. Eu estou na revisão integrativa calculando a quantidade, calculando também pode ser calculando, claro, mas avaliando a qualidade das políticas públicas de diabetes para homens. E como isso está relacionado, por exemplo, com os dados que estão na revisão sistemática, que daí, né, pode entrar ou não. Mas a ideia é você trazer a mesma fixação metodológica da revisão sistemática, mas aplicar isso no nível qualitativo e subjetivo, né? Porque tem análise de conteúdo, tem categorização, enfim, eu também vou entrar isso com vocês num próximo vídeo. Ela é qualitativa, ela é uma revisão sistemática qualitativa, tá? Vai ter o mesmo rigor teórico, mas vai analisar outros escopos, como política pública, como resultados de, por exemplo, ações em sala de aula, ou ações pedagógicas, ou ações filosóficas, e assim vai. O outro tipo de revisão é a de escopo. A de escopo, eu vou passar na próxima, que é mais relevante para poder entender a de escopo. Vamos primeiro falar da bibliométrica. A bibliométrica ela é uma revisão focada em bibliometria, que é analisar basicamente o protocolo de citação, o protocolo de produção científica. A revisão bibliométrica ela não vai se preocupar com o objetivo das pesquisas, com os resultados das pesquisas, com as amostras das pesquisas, enquanto fundamento de viés ou não, ou seja, se aquilo que foi feito está de acordo com os protocolos internacionais pedidos, se aquilo que foi feito não está enviesado, se a metodologia está correta, ela não vai se preocupar com isso. Ela vai se preocupar basicamente com o processo de produção científica e como ele se acumula ao longo do tempo. Então, a revisão bibliométrica vai observar quantidade de publicações sobre determinado tema por ano, por escopo geográfico, por autor, por instituição, a rede de citações desses artigos que foram selecionados com o mesmo critério rigoroso da sistemática e da integrativa se aplica também na bibliométrica, né? Mas ela vai avaliar o escopo de produção científica. Então, as coautorias, o nível de coautoria, porque, por exemplo, eu sou coautor de um artigo que tem 10 autores e o outro pesquisador é coautor de um artigo que tem 4 pesquisadores. Logo, a presença dele na pesquisa vai ser um pouquinho maior que a minha, porque eu estou dividindo de 1 a 10, ele está dividindo de 1 a 4, então é 25%, enquanto o meu é 10%. Vai se avaliar a rede de citações, as redes das palavras-chave, dos eixos temáticos dessas palavras-chave, por resumo, por título, por palavra-chave, por ano. Vai construir uma análise de como está ocorrendo a pesquisa sobre o assunto. E não entrando nos resultados das pesquisas necessariamente, nem entrando nas lacunas ou nos problemas metodológicos que tem. E aí
entramos na revisão de escopo, que é exatamente nesse sentido. Que a revisão de escopo ela vai ser uma revisão bibliométrica, mas um pouquinho mais afunilada. Então, além de você entrar em todos essas análises bibliométricas em si, né, de bibliometria mesmo, citações, ano, etc., você vai avaliar o tipo de metodologia das pesquisas, se ela é aplicada, se ela não é aplicada, se ela é primária, se ela é secundária, se ela é revisão de literatura, se ela é clínica, se ela é estudo de caso. Você vai entrar nos eixos temáticos, se ela é uma pesquisa sobre contabilidade tributária, se ela é uma pesquisa sobre direito civil, e assim vai. Você vai entrar em área de concentração, se ela é da contabilidade, se ela é do direito. Você vai entrar em sub-área de concentração, se ela é, sei lá, da contabilidade pública, se ela é do direito privado. Você vai entrar em nacionalidade, em produção municipal que eu digo, né? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, se ela é estadual, as universidades, a quantidade de pessoas que estão envolvidas, os objetivos, a métrica de quantidade de amostra, o perfil da amostra, e vai encontrar as lacunas que estão sendo feitas. Então, além de você fazer toda essa análise bibliométrica mais aprofundada, a bibliometria ela para nisso, ela não adentra mais. Já a Scope ela vai fazer toda essa análise e vai falar, opa, temos uma lacuna aqui. Eu vi que o direito civil está estudando XXXI, mas está faltando estudar, por exemplo, o direito homoafetivo. A pesquisa brasileira está pesquisando muito, tem muita coisa boa, muito resultado, mas percebi uma lacuna. Estão faltando estudos de casamento homoafetivo, por exemplo. Ou encontrar, por exemplo, benefícios também, né, dos resultados das pesquisas. Por exemplo, você vai comparar a produção de 2005, que não se falava em alienação parental, com a de 2018, que se fala muito em alienação parental, e vai ver que essa lacuna foi cumprida com o tempo, então se evoluiu o direito a partir disso. Então, o escopo ele vai trazer esse reconhecimento geral da ciência, mas mais aprofundado também no conteúdo, coisa que a revisão bibliométrica não faz. Tem mais outros padrões que são mais simples, que eles não se encaixam tanto no convencional, mas também são relevantes de falar. Primeiro, a revisão documental, que ela é basicamente uma análise de documentos. Pode ser relatório, pode ser atas, pode ser arquivos, pode ser softwares, enfim, o que for documental. Vai ser uma análise documental. Você pode aplicar vários tipos de análise dentro dela, tipo análise de conteúdo, categorização e por aí vai. Além da análise documental, tem a análise de jurisprudência, que nada mais é do que análise das decisões judiciais que existem. Tá? Pode ser em nível internacional, nacional, pode ser estadual, pode ser de um só tribunal e por aí vai. É uma análise de revisão focada apenas em entender o que a jurisprudência está falando sobre determinado assunto. Por exemplo, bem bobinho, matar é crime? Você vai pegar um, sei lá, TJSP, vai digitar matar lá na base dele e vai ver todas as jurisprudências que falam sobre o assunto. Vai trazer elas para a pesquisa, discutir e concluir se matar é crime ou não a partir dessas referências. Tá? É bem aplicado. É documental, né? Não deixa de ser documental, mas ela tem mais uma especificidade que ela é aplicada somente à jurisprudência nesse caso. Então, por hora, é isso. Vocês têm que entender que a revisão narrativa é a mais básica. A sistemática e a integrativa andam juntas, mas uma é quantitativa, sistemática, qualitativa, integrativa. A meta-análise anda junto com a sistemática para dar mais poder de decisão e tomada de decisão, ajustando a ela mais testes estatísticos, tá? Com maior volume. E fora essas tem a bibliométrica, que também segue protocolos rígidos, mas avalia mais o padrão de produção científica. Junto dela, a Scopo, que avalia o padrão científico, mas ainda amplia para o eixo temático, para as lacunas e para os benefícios, ou enfim, para as potencialidades que as pesquisas têm descobrido sobre determinado assunto. Fora isso, ainda tem as documentais, que analisa os documentos, e jurisprudencial, que analisa a jurisprudência. Existem outras que estão dentro desses tipos gerais, mas essas são as principais, por hora.